Fala trader, beleza? Fala traders, beleza? Sejam bem-vindos a mais um dia de estudos day trade no canal do Edson Trader. Hoje dia 25 de 11 de 2019, são 11h01 da manhã. Chegando aqui agora no mercado para dar uma olhada aqui, beleza? Seja muito bem-vindo, mais uma semana que se inicia, hoje segunda-feira, tá? 25 de 11 de 2019, o mercado já está rolando aqui, tá? E eu já vi aqui uma bandeira de alta se formando, acabei de marcar aqui essa bandeira de alta, tá? E ele acabou de ter um falso rompimento aqui dessa bandeira, tá? E vamos fazer os nossos estudos aqui. Mas antes, galera, deixa eu pedir você para rapidinho aí, se você puder, dar aquele like aí no vídeo, tá? No canal, para poder ajudar o canal a crescer, tá? Quando você deixa aquele like aí, o YouTube entende que você está gostando do conteúdo, está sendo relevante e vai levar esse conteúdo para mais pessoas. Então, ajuda a gente aí, ajuda o canal a crescer, nossos estudos aqui, beleza? Deixa o seu like aí para ajudar, se inscreve no canal, beleza? E ativa o sininho de notificação para você receber as nossas postagens diárias, nossos estudos aqui. E compartilhe aí com os amigos, tá? Nas suas redes aí, para poder ajudar o canal a crescer e levar esse conhecimento a mais pessoas, beleza? E lembrando que quem está começando aí no Day Trade, tá? Estou preparando um curso voltado para iniciantes, tá? No Day Trade, quer aprender bolsa de valores, operar mini índice, mini dólar. Então em breve eu vou estar lançando aqui esse material, beleza? Pois bem, galera, ó, vocês sabem que vamos dar início aqui agora. Então vocês sabem que eu opero mais com leitura de candles, tá? De price action aqui, no gráfico puro sem indicadores, tá? Apesar de eu gostar de alguns indicadores, tá? Então eu tenho operado sem indicadores aqui pra gente treinar a nossa leitura juntos aí, né? A maioria das minhas operações você tem visto aí, né? Então hoje eu vou fazer o seguinte, hoje a gente vai operar com base no indicador, tá? Que eu sei que muita gente gosta, eu também gosto, tá? Mas para ajudar a quem gosta aí de operar, tá? A gente vai usar hoje então um indicador, tá? Que são as médias móveis, tá? A gente vai usar então aqui as médias móveis e vamos ver como que ela funciona, beleza? Então olha só, a gente vai vir aqui, ó, tô no gráfico do trade, tá? Então a gente clica com o botão direito, tá, do gráfico. Vamos operar hoje então com base nas médias móveis. Então a gente clica com o botão direito no gráfico, vem aqui o novo indicador, tá? E aqui ó, média móvel e moving average, tá? Vamos fazer a configuração das nossas médias móveis. Eu gosto de duas configurações de médias móveis, pessoal, que é a 10 períodos com 21 períodos e tem também a 13 períodos com 26 períodos. São médias muito boas de ser usadas para operações, tá? Então a gente vai lá em médias móveis, vem aqui ó, em avançar, tá? Vou colocar aqui uma cor lilás para essa média menor, tá? De 10 períodos, tá? Aqui em base de cálculo você deixa fechamento mesmo, tá? Aqui em período eu vou colocar de 10 períodos, beleza? E aqui no tipo tá simples, tá vendo? Você coloca exponencial, tá? Vamos colocar exponencial, que ela é mais eficaz aí, a maioria dos traders usa, tá? Concluir, ok, beleza, temos a nossa primeira média móvel, tá? Agora nós vamos de novo com o botão direito do mouse, vir de novo em novo indicador, média móvel, mais uma vez moving average, beleza? Vamos configurar a nossa outra média móvel, vem aqui em avançar, deixa aqui em empilhado mesmo, tá? Vem aqui em avançar e vou colocar uma outra cor aqui para essa média de maior período, de 21 períodos, né? Vou colocar amarela, tá? Deixa aqui esse espessura 2 para ficar bem visível. E aqui nós vamos colocar 21 períodos, beleza? E aqui no tipo, nós vamos colocar também exponencial, beleza? E dar um concluir aqui. Show de bola! Temos lá as nossas médias móveis, tá? Então, o que acontece? Como que funcionam as médias móveis, pessoal? Para quem não sabe, as médias móveis elas servem como resistências no gráfico, tá? Elas servem primeiro para mostrar a tendência que o mercado já está seguindo e mostrando através dos candles, tá? Mostra aqui a tendência do mercado e também serve como resistência ou suporte. Então, se o mercado está subindo, tá? Ele vai servir como suporte quando o preço voltar a descer e testar essas médias, tá? Se o mercado está descendo, ela vai servir como resistência se o mercado voltar a descer e voltar a subir e testar as médias, tá? Como que funciona? Como é que a gente opera com as médias móveis? Tá? Sempre no rompimento da média menor, que é essa aqui de 10 períodos nessa lilás,
Sempre que o rompimento da média menor romper para cima da média maior, que é a de 21 períodos, que é essa amarelinha, a gente vai procurar operações de compra, tá? E a construção aqui do lado da minha casa não para, tá? Desculpa aí o barulho, viu, galera? Então, vamos lá. Sempre que a média móvel de menor período, né, de 10 períodos, no caso que é essa lilás, cruzar então a de maior período, que é a de 21 períodos, que é essa amarela aqui, e o preço começar a trabalhar então em cima delas, tá? A gente vai procurar operações de compra, tá? Quando a média de menor período cruza com a média de maior período e o preço começa a trabalhar acima delas, a gente vai buscar então operações de compra, tá? Mas não basta só cruzar, tá, pessoal? Cruzou a média, então agora eu vou entrar comprado. Cruzou para cima, vou entrar comprado. Não é só assim. A partir do momento, como é que a gente faz uma operação com segurança aqui? A partir do momento que a média menor, né, nessa aqui de 10 períodos, lilás, cruzar com a média maior, que é a amarelinha de 21 períodos, a gente espera também confirmação de candle de força. Nesse caso aqui, quando ele cruzou, ele colocou um candle de força e o preço começou a trabalhar em cima delas. Ó, colocou mais um candle de força, mais um candle de força, tá? E além disso, quando elas se cruzaram aqui, ó, deixa eu dar um zoom aqui. Quando elas se cruzaram, além deles de colocar esse candle de força confirmando aqui esse cruzamento, elas começam a se distanciar uma da outra, tá vendo? E começa a trabalhar distanciada. E quando elas começam a trabalhar distanciada e o preço trabalhando acima delas, tá vendo? Ó? Aí a gente tem uma confirmação então de operação para compra aqui com segurança. Então você vê que após esse candle de força aqui, depois do cruzamento, ele colocou mais um candle de força aqui, tá rompendo essa máximazinha aqui e distanciando uma da outra. Então a gente poderia entrar comprado aqui e manter a nossa operação aí de compra, tá? A partir disso, beleza? Então sempre que a média menor cruzar a maior e se distanciar uma da outra e colocar candles de força, a gente tem uma confirmação para uma entrada de compra aqui nesse caso, tá? Porque ela cruzou para cima, se distanciou uma da outra, colocou candles de força e foi trabalhando acima das médias, tá? E a mesma coisa ao contrário, quando elas cruzam para baixo, tá? Quando elas cruzam para baixo, tá? Aqui, ó, antes a gente tem outro exemplo aqui também, ó. Tá vendo? Ela cruzou aqui para cima, olha só, cruzou aqui para cima, a média lilás de 10 períodos, cruzou para cima da média amarela de 21 períodos, começou a colocar candles de força, se distanciaram uma da outra e começou a trabalhar em cima do preço. Então aqui a gente tem oportunidade de compra, tá? Aqui também a mesma coisa, ó, cruzou para cima, a média menor cruzou para cima, tá? Se distanciou da média maior após o cruzamento, tá? E colocou candles de força, tivemos a oportunidade de compra aqui então, após o cruzamento dessas médias, com candles de força confirmando e elas se distanciando uma da outra, tá? Então aqui a gente tem uma confirmação para compra, tá? E aqui começou a trabalhar acima delas, tá? E a mesma coisa então, como eu ia dizer, quando elas se cruzam para baixo, quando a média de menor período cruza-se para baixo da média de maior período, tá? E começa a colocar candles de força e o preço começa a trabalhar abaixo da média das médias, tá? Vamos ver se a gente tem um exemplo aqui, ó. Aqui, ó, temos um exemplo aqui, tá vendo, ó? Olha só, quando a média menor de 10 períodos, que é a lilás, cruzou a média maior de 21 períodos, que é a amarela, cruzou para baixo, tá? E colocou alguns candles de força e o preço começou a trabalhar abaixo das médias, a gente tem aqui então confirmação para a operação de venda, tá? Porque o preço está trabalhando abaixo das médias após esse cruzamento e após candles de força confirmando esse cruzamento, tá? E trabalhando com o preço abaixo delas. Então aqui a gente tem uma confirmação de operação de venda, tá? Sempre então que elas cruzarem, aqui ela cruzou para baixo nesse caso, colocou candles de força e começou a se distanciar uma da outra e o preço trabalhando abaixo delas. Então aqui a gente tem oportunidade para venda, tá? Aí, sempre que o preço vem, se distancia e volta a testar a média aqui, ela vai servir como resistência nesse caso, porque ela está cruzada para baixo. Então, quando ela faz o pullback e vem testar a média, ela serve como resistência, bate, faz candle de força e volta a descer de novo, tá? E quando ela está cruzada para cima, vai servir como suporte, porque o mercado cruzou, as médias cruzaram para cima, o mercado foi andando e quando ela volta a testar, as médias servem então como suporte. Aí bate aqui,
faz candle de força e volta a subir novamente, tá? E começa a trabalhar em cima dela então. Então, sempre que elas estão cruzadas, né, o preço vai voltar a testar ali nas médias e ela serve como suporte e resistência. E quando bate nas médias servindo como suporte e resistência e bota candle de força, aí começa a voltar a trabalhar de novo naquela direção, após esse candle de força e testar as médias, a gente tem ali um suporte ou resistência confirmada e a gente entra na operação a favor ali daquele movimento, tá? Aqui o que acontece? O mercado estava numa tendência de alta, tá? Tá vendo? As médias cruzadas aqui para cima, veio trabalhando aqui, tá? Para cima, chegou aqui, encontrou essa resistência, tá? Olha lá. Encontrou essa resistência aqui, que é a mesma aqui de baixo que fez o mercado descer, tá? Aqui de trás, fez um topo duplo, tá? Fez um topo duplo, tá? E a gente sabe que um topo duplo é uma possível reversão do mercado. Então ele testou aqui esse topo duplo, fez aqui candles de força, tá na abertura do mercado, fechou o gap aqui agora, tá? Então colocou aqui, ó, esse candle de força aqui, tá? E colocou também esse outro candle de força aqui, tá? Ó, fazendo esse topo mais baixo que esse anterior, tá vendo? E colocou também agora mais um candle de força, tá? E além disso, olha só, ele fez aqui uma bandeira de alta, tá? Não conseguiu romper a bandeira de alta, tá fazendo topos menores, tá? E essa bandeira de alta está se dando justamente nesse topo duplo que a gente acabou de ver aqui, tá? Que é uma resistência bem forte, então não vingou aqui por enquanto a bandeira de alta. E agora ele coloca mais esse candle de força aqui, tá vendo, ó? Tá? E veio aqui romper essa mínima do dia hoje, tá? E as médias cruzando aqui para baixo agora, tá vendo, ó? A média de menor período, que é essa lilás aqui, que é de 10 períodos, cruzando a média de maior período, que é a amarela de 21 períodos, está cruzando aqui para baixo, tá? O preço veio para baixo delas e agora está fazendo pullback. E tá vindo aqui testar as médias agora, tá vendo? Ela vai servir agora como resistência, então ela pode bater aqui e voltar a descer, romper a bandeira aqui para baixo, desfigurar a bandeira e possivelmente começar uma queda aqui, tá? E o ideal aqui é a gente esperar, como eu disse, elas se distanciarem uma da outra, como fez aqui, tá vendo? No caso aqui para compra, se distanciou uma da outra após o cruzamento, colocando candles de força, tá? Então a gente tem uma operação com segurança. Então ela tá vindo aqui para testar aqui agora, a gente vai esperar ela se distanciar aqui um pouquinho, fazer mais candle de força aqui para a gente entrar numa operação de venda, tá? Então vamos ver aqui, ela pode vir aqui testar aqui agora a média de novo e voltar a cair, tá? A gente traçou uma Fibonacci aqui também, ó, do início desse movimento de alta aqui, tá vendo, ó? Deixa eu jogar aqui pra cima um pouquinho, ó. Aqui, ó, tá vendo, ó? Do fundo aqui, ó, desse movimento, do início dele até o topo, tá vendo? E ele tá vindo aqui já buscar 50% de Fibonacci aqui, tá? Ele pode chegar aqui até 38%. E se romper esse 38%, pode vir buscar esse 0%, que é da onde a gente rompeu, tá? Então esses patamares 61.8, 50, 38 são patamares de suporte da retração de Fibonacci desse movimento de alta. Só que se ele perder todos esses patamares aqui, aí o mercado pode reverter aqui para uma baixa, tá? Então olha aqui, ó, tá vindo aqui testar a média, as médias, tá? Olha lá, tá servindo como resistência, tá vendo? Ó, tá servindo como resistência, tá? Eu vou entrar aqui, ó, com 5 contratos, tá? Se ele nos der a oportunidade de venda aqui, tá? Ó, tá vindo testar ela aqui, ó, tá começando a distanciar uma da outra, tá vendo, ó? Elas cruzaram aqui, tá começando a distanciar-se uma da outra, tá vendo? Os candles dos compradores estão ficando com menos força, tá? Quando ela testar aqui, ó, pode nos dar oportunidade de venda, tá? Olha só, bate nela aqui e começa a resistir como uma resistência, tá vendo? Rompeu aqui para baixo das médias, tá? Quando ela volta a subir e testar aqui, ela serve como resistência, tá? Olha lá. Vamos ver como é que tá o gráfico de 1 minuto aqui, ó. O gráfico de 1 minuto eu tracei aqui, ó, tinha traçado aqui, né? Esse canal de baixo que ele tava fazendo também, tá vendo, ó?
tá fazendo aqui no gráfico de 1 minuto, ó, uma flâmula de baixa, tá, ó. Olha só. Tá? É uma flâmula de baixa se formando aqui no gráfico de 1 minuto, ó. Tá vendo? Olha aqui, ó. Trabalhando nesse triângulo aqui, ó. Tá? Aí após o rompimento da flâmula aqui para baixo, ele pode dar continuidade então a essa queda aqui, tá? Vamos ver se essa flâmula vai vingar aqui, tá? Ou se eles vão romper aquela para cima e vir testar aqui de novo esse canal de baixo aqui na parte de cima, tá? Olha lá, ó. Estão vindo para romper aqui, para tentar romper aqui, tá? Olha lá. Vamos ver se isso vai acontecer aqui no gráfico de 1 minuto, tá? Aqui no gráfico de 5, ó, ainda tá testando aqui a média, tá vendo, ó? Trabalhando ainda dentro da bandeira de alta aqui no gráfico de 5 minutos. E no gráfico de 1 minuto ele tá fazendo uma flâmula de baixa aqui, tá? Então se ele romper essa flâmula de baixa aqui, ó, tá vendo? Com candles de força, tá? Vai ser o rompimento aqui nessa bandeira de alta no gráfico de 5, tá? Então se ele romper aqui para baixo essa bandeira de alta no gráfico de 5, pode desfigurar então a bandeira e vir buscar aqui as mínimas aqui, tá? Olha só, ele bate aqui na média móvel, tá? Ó. Tá? Bate na média móvel ali, já tá servindo como resistência, tá vendo, pessoal? E as médias começam a se distanciar uma da outra aqui, ó, tá vendo? Vamos ver aqui o que vai acontecer. Ó, na flâmula, aqui na flâmula de baixo no minuto tá quase rompendo, tá? Olha lá, tá trabalhando dentro do triângulo, que é a nossa flâmula aqui, olha lá. Vamos esperar aqui pra ver, tá? Ó, no gráfico de 5, ó, bateu ali na média, tá vendo, ó? Tá começando a resistir, tá? Tá servindo como resistência, ela sente a pressão da média, tá? O preço sente a pressão da média móvel como resistência e começa a voltar a cair de novo, tá? Olha lá. Ó, rompeu a flâmula, tá rompendo a flâmula, o ideal é esperar fechar com candle de força ali, mas como essa média que tá resistindo, eu já vou entrar vendido, tá, galera? Ele tá batendo a média aqui, ó, entrei vendido, tá? Entrei vendido aqui, a média tá resistindo e aqui no gráfico de 1 minuto tá querendo romper a flâmula. Olha só, os compradores aqui ainda resistindo. O correto aqui é esperar essa flâmula ser rompida com candle de força, tá? Fazer isso daqui, ó, tá? Romper aqui para baixo com candle de força, tá? Assim, ó. Após o rompimento da flâmula e aqui dá continuidade então ao movimento de baixo, tá? Mas vou tentar uma antecipação aqui nesse movimento, tá? O correto é esperar essa confirmação no rompimento da flâmula aqui no gráfico de 1 minuto e aqui no gráfico de 5 esperar um candle de força após testar aqui a média móvel como resistência, tá? Mas como ele já bate nela aqui, ela começa a sentir a pressão aqui da média móvel como resistência, então eu entrei vendido aqui já, tá? Pode nos estopar? Pode, tá? Nosso stop ficaria aqui em cima assim, mais ou menos, ó, tá? Mas, como eu disse, já tô vendo aqui pressão dos vendedores, tá? Junto aqui a média móvel, tá? Defendendo aqui então, quando os compradores estão vindo aqui testar ela, tá? Então, olha só, então por isso que eu entrei na venda, olha lá. Como a média móvel tá defendendo, ó. Bate próximo a ela e começa a defender aqui, tá vendo? E o preço trabalhando abaixo das médias agora, por enquanto. Então, por isso, entrei também na venda, tá? Então, a média móvel de menor período, de 10 períodos, né? Que é essa aqui, lilás, cruzou a maior de 10 períodos, que é a amarela para baixo, tá? O preço tá trabalhando abaixo delas agora, tá? E aqui no pullback, né? Próximo a ela aqui, ó, ela serve como resistência e tá caindo, tá? Então, por isso eu tô entrando na venda, então...
aqui porque o preço está trabalhando abaixo delas, ela está servindo com uma resistência aqui agora. Ó, e aqui no gráfico de 1 minuto, olha aqui, ó, rompeu a flâmula, mas não rompeu com força. Vamos esperar se esse próximo candle aqui agora vai fechar com força abaixo da flâmula no rompimento dela, para confirmar então esse rompimento e dar continuidade. Olha lá, ó, rompeu, ó. Agora tá rompendo, hein? Com força, mas ainda tá deixando o pavio gigante, ó. Tá vendo? O ideal é ele fechar forte aqui esse candle, tá? Se esse candle aqui fechar com esse pavio aqui, gigante aqui, tá vendo? A gente vai esperar o próximo candle fechar com força abaixo aqui dessa mínima aqui para poder confirmar esse rompimento. Ó. Por enquanto não está sendo um rompimento forte. Olha o tamanho aqui da defesa dos compradores nesse pavio aqui que está ficando. Olha só. Então ainda não confirmou com força esse rompimento, tá? Olha lá, ó, próximo candle. Vamos ver se ele vai vir agora fechar com candle de força, tá? Abaixo do rompimento da flâmula aqui no gráfico de 1 minuto. Ó, aqui no gráfico de 5 minutos, elas começam a se distanciar, tá vendo? Quando ela começa a se distanciar, ela começa a ganhar mais força e o mercado começa a trabalhar abaixo das médias, tá vendo? Olha lá. Vamos ver se vai respeitar aqui então, tá vendo? Olha a pressão da média aqui, ó, para baixo, tá vendo? Ó. Começa a se distanciar uma da outra e começa a ganhar força, ó, tá vendo? E enquanto isso, no gráfico de 1 minuto, a gente tem aqui uma figura gráfica. Estamos esperando aqui a confirmação do rompimento dessa figura gráfica, que é a flâmula de baixa, tá? Ele tem que fechar aqui com pelo menos um candle de força agora abaixo dessa mínima aqui para continuar a tendência aqui para baixo agora, tá? E assim também ele confirma a resistência aqui da média móvel no gráfico de 5 minutos, tá? Que acabou de cruzar aqui para baixo. E a construção aqui não para, galera, do lado de casa aqui. Desculpa aí o barulho, viu? Olha lá, ó. Eita. Essa maquita tá tirando do sério. São 11h23 agora também, pessoal. Então, o movimento aqui já não tá lá essas coisas, né? Ainda não teve também um bom movimento durante a manhã, ó. Né, ó, ele desceu apenas 700 pontos aí. Às vezes numa manhã, assim por volta de 11 horas, quase meio-dia, muitas vezes ele já movimentou 1.000, 1.200 pontos, 1.400 pontos, né? Então por enquanto, movimentou bem aqui uma quedinha aqui, né? Dava um scalpzinho bem legal aqui, né? Mas nós entramos aqui um pouco mais tarde, tá? Mas 700 pontos já é um movimentozinho considerável, né? Olha lá, olha a média resistindo aqui, galera. Olha lá, tocou nela aqui, tá vendo? Ó, se distanciou uma da outra, começa a ganhar força, tá vendo? Ó, e começa a trabalhar abaixo da média, tá? O preço começa a trabalhar abaixo da média, tá? Após o cruzamento, começa a ganhar força, olha lá. Mas ainda não fechou com candle de força aqui também no gráfico de 5, após o cruzamento da média, tá? E tem que fechar com candle de força também, como nesse caso aqui que foi na compra, tá vendo? Ó, quando cruzou, fechou com candle de força, outro candle de força, outro candle de força, tá vendo? Para confirmar o cruzamento. E aqui isso ainda não aconteceu, a gente tá esperando. Agora sim, olha lá, ó, tá entrando força, tá vendo? Vamos ver aqui no gráfico de 1 minuto. Olha lá, gráfico de 1 minuto, ó. Fechou aqui candle de força, então após o rompimento da flâmula, agora sim nós temos uma confirmação desse rompimento, tá? Então pode ser agora que o mercado possa descer aí um pouco mais aí. E a gente sabe que o rompimento de uma flâmula, né? Esse mastro dela aqui, ó, geralmente é o nosso alvo após o rompimento dela, tá? Assim como também uma bandeira, tá? Então a gente projeta o tamanho desse mastro aqui, ó, tá? Como alvo após o rompimento, tá? Ó, após o rompimento. Então ele pode vir aqui, tá? Ó, esse aqui seria o nosso alvo, ó. O tamanho do mastro aqui, tá? A gente projeta o tamanho do mastro após o rompimento da flâmula com candle de força. Pode demorar um pouco, porque aqui a gente tem um suporte agora desse canal de baixo aqui, tá? Ele pode bater aqui, fazer zigue-zague e vindo aqui para baixo aqui, tá? Então nós temos o alvo aqui então, ó.
projetado, que é o tamanho desse mastro após o rompimento da flâmula, tá? Então olha lá, o mercado vindo aí, ó, botou um candle de força, botou mais um candle de força aqui, vamos esperar então, tá? E aqui no gráfico de 5 minutos, olha lá, botou um candle de força aqui, tá? As médias estão se distanciando, tá começando a trabalhar abaixo delas, tá? Então agora a gente tem chance do mercado vir aqui buscar aqui as mínimas aqui embaixo. Se ele romper também essa figura, essa bandeira de alta aqui, ó, nesse fundo aqui, com candle de força, ele pode vir aqui embaixo então, tá? Buscar as mínimas aqui, ó. Olha lá, as médias se distanciam, tá? Uma da outra. O mercado pode voltar aqui, testar ela de novo e voltar a cair, tá? Porque agora ela serve como uma resistência, beleza? Então vamos ver se vai configurar aqui então, confirmar então esse rompimento aqui agora, tá? Aqui, nosso alvo aqui, ó, do mastro que a gente projetou, vai se dar onde aqui? Vai se dar aqui lá no 108,222, tá vendo? Daqui até aqui, ó, são 544 pontos, né? Então, aqui no 108,222. Aqui no gráfico de 5 minutos, isso vai se dar aonde aqui, ó? Vamos ver aqui, ó, 108,222, ó. Vai se dar aqui, ó, 220, né? Então aqui seria o nosso alvo, tá? Que é aquele mastro que a gente projetou lá na flâmula de baixo no gráfico de 5 minutos, tá? Então a gente vai projetar o nosso alvo aqui, tá? Ó, no 220, tá? Que é justamente aqui na última retração de suporte de Fibonacci dessa alta aqui que a gente traçou, desse movimento de alta aqui, tá? Que a gente traçou desse fundo até o topo, tá? Então ele pode vir retrair aqui nesse 38% de Fibonacci, tá? E como o mercado aqui no gráfico de 5 está com as médias cruzadas aqui para baixo, preço trabalhando abaixo dela, tá? Houve aqui esse rompimento aqui da flâmula, tá? Agora tá vindo aqui testar o rompimento, olha lá. Aí ele pode voltar a descer aqui de novo, então, e dar continuidade à baixa, tá? Vamos ver se isso vai acontecer aqui então. O nosso alvo está aqui então projetado aqui, esse mastro aqui da flâmula, tá? Nos fundos aqui desse suporte, desse movimento aqui então, tá? Que é o 38% de Fibonacci aqui no gráfico de 5 minutos, que a gente acabou de traçar, tá? Então olha lá, a média aqui ó, servindo como resistência, tá? Olha lá, o preço volta a testar ela como resistência, começa a defender ali, vamos ver se vai dar continuidade aqui esse movimento. Agora vai ter que romper essa bandeira aqui de alta, tá nos fundos dela aqui, romper esse suportezinho aqui, tá vendo? Pra poder conseguir buscar o nosso alvo lá, ó, tá vendo, ó? Vai ter que romper esse suporte aqui, ó. Opa! Ó. Vou deixar esse suportezinho aqui marcado, tá? Vamos ver se a média vai defender bem aqui. Vou esperar esse candle fechar, pessoal. Dependendo do que for, vou entrar com mais 5 e vou ficar com 10 mini contratos, tá? Na venda, tá? Ó, fechou ali. Ó, tá batendo ali na média, tá brigando ali. Ó, vou entrar com mais 5 aqui, tá, galera? Entrei com mais 5 contratos, estou com 10 contratos agora, tá? Vou botar aqui de novo aqui, ó, nosso alvo, ó. No 220 aqui, 108,220, onde é que a gente tinha colocado anteriormente, tá? Olha lá, bate na média, olha lá a resistência da média. Vamos ver se ela vai resistir aqui e fazer cair, tá? Daqui até lá, então, são 554 pontos aí, tá? Que é justamente o nosso mastro da flâmula aqui projetado, tá? Olha lá. Vamos ver se vai vir aqui pegar o nosso alvo, tá?
e no gráfico de 15, pessoal. Vamos ver aqui como é que tá no gráfico de 15 minutos, mini índice. Aqui é uma bandeira de baixa que a gente viu, né, pessoal? Olha só, após o rompimento dela com candle de força, olha só, tá? Que eu sempre explico aqui, ó, o alvo aqui, ó, alcançado, tá? Praticamente aqui, ó, 100% desse mastro aqui, tá, ó. Quando a gente projeta, né? Olha lá, ó. Então veio buscar o alvo aqui justamente no mastro, tá vendo? Então mais uma bandeira aqui que se confirmou aqui. A gente fez um trade, se não me engano, no rompimento dessa bandeira aqui, tá? No gráfico de 15 minutos aqui. Deixa eu apagar essa bandeira para limpar aqui o gráfico. E aqui, ó, no 15 minutos a gente tá vendo aqui, então, ó, candles de força aqui no gráfico de 15 minutos nessa região de resistência, tá? Ó, vamos marcar aqui essa máxima aqui de hoje, tá? A gente pode marcar a CLTBzinha que ele tá fazendo aqui também, ó, tá? Ó. Então a gente tem candles de força aqui, ó, nessa resistência no gráfico de 15 minutos, tá? Aqui ele fez um engolfo de alta, tá vendo, ó? Esse candle aqui, ó, ele engolfou esses dois candles aqui dos compradores nessa região de resistência, tá? Esses dois candles aqui são praticamente dojis, tá? Ou seja, aqui começa a perder a força dos compradores, os vendedores entraram aqui com força e esse candle aqui engolfou esses dojis aqui, formando aqui um engolfo de baixa, tá? Então aqui começa o mercado a cair, coloca outro candle de força aqui, outro candle de força aqui, tá? Então vamos ver aqui se o mercado vai conseguir jogar ele para baixo aqui, beleza? Então nós temos aqui também uma confirmação de venda no gráfico de 15 minutos, tá? Por enquanto trabalhando aqui nesse canalzinho de baixa. Olha aqui, ó, os 5 minutos tá batendo aqui nas médias de novo, tá? Batendo esse suportezinho aqui, tá fazendo pullback, tá vendo? Tá fazendo pullback aqui. Eu podia ter esperado um pouquinho mais aqui, galera. Às vezes ele vem, testa aqui, ó, o canalzinho aqui e pode baixar de novo, tá? Cair de novo, tá? Mas quando ele bate nas médias aqui, geralmente ele defende e faz ele cair, tá? Então, ó, ele venceu a média de 10 períodos, tá? Venceu a média de 10 períodos, tá? Aí a média de 21 períodos seria uma segunda resistência. Então ela bate nela aqui de novo, tá? E pode servir como resistência, tá? Aqui pode ser um falso rompimento das médias para poder voltar a cair, beleza? Vamos esperar aqui para ver. E vai ter que romper esse fundo aqui, ó, para poder vir buscar o nosso alvo, senão a gente vai ser estopado aqui para cima. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pausa aqui para o vídeo não ficar grande, tá? Os vídeos estão ficando muito grandes. Eu vou esperar o mercado então confirmar a nossa leitura aqui e volto com vocês, beleza? Vamos ver se a média aqui vai confirmar aqui, tá? Deixa eu dar uma pausa aqui então e já já eu volto com vocês. Olha lá a média defendendo, tá vendo, ó? Tá defendendo aqui. Então deixa eu pausar o vídeo aqui para não ficar grande, beleza, galera? Já volto com vocês aí. Beleza, trader, voltando aqui, ó, mini índice deu uma boa de uma enrolada aqui desde o nosso ponto de entrada que foi aqui, tá? Nós entramos aqui por volta de 10 e pouco para 11 horas da manhã, tá? Olha só, depois da nossa entrada ele veio até aqui embaixo, tá? Aí as médias móveis cruzaram aqui, né? Aí nós entramos aqui e ele veio até aqui embaixo. Sofreu esse suportezinho aqui que a gente marcou aqui, tá? Desse fundo aqui. Aí voltou a subir. Voltou a subir, aí ele ganhou a média móvel de 10 períodos e de 21 períodos e rompeu aqui pra cima, tá? Quando rompeu pra cima foi um falso rompimento. Então aí ela bateu aqui nessa linha dessa LTB, tá? Desse canalzinho de baixo, que é a nossa bandeira de alta aqui, beleza? E voltou a descer de novo e
voltou para baixo das médias móveis de novo e começou a trabalhar abaixo delas, tá? Então isso aqui foi um falso rompimento das médias móveis, tá, pessoal? Então às vezes acontece, tá? Por isso que eu não optei por não estopar aqui, porque poderia acontecer isso, tá? Então ele rompeu para cima das médias móveis aqui, né? Bateu na LTB aqui desse canal de baixo e voltou a descer para baixo das médias móveis e começou a trabalhar abaixo delas, tá? Aí, ó, quando elas começam a se distanciar uma da outra, como eu disse, elas começam a ganhar força, tá? Aí o preço vem trabalhando abaixo delas aqui. Aí você vê que aqui, ó, ela chegou até aqui, subiu, bateu na média móvel, servindo como resistência agora. Aí o preço volta a descer, olha lá, volta a descer. Aí chegou aqui, encontrou o suportezinho daqui de trás, né? Faz um pullbackzinho, tá? Ó, faz um pullbackzinho, bate na média móvel, serve como resistência e volta a descer, tá? Olha lá, e assim ele vai trabalhando abaixo do preço, tá? Quando ela cruza, quando a média móvel de menor valor, de menor período, de 10 períodos, cruzou aqui então a de maior período, que é a amarelinha, que é de 21 períodos, aí quando ela começa então, a se distanciar, o preço começa a trabalhar abaixo dela aqui então, e ó lá, vai respeitando a média móvel, tá vendo? Olha lá. Então tá vendo agora aqui para poder buscar o nosso alvo. Ó, chegou aqui também, né, no 50% de fibra, né, que a gente tinha traçado, tá? Aqui, ó. Deixa eu dar um menos um aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo, ó? A nossa fibra que a gente traçou desse movimento aqui, que foi a mínima de ontem até a máxima de hoje, tá? Essa alta que ele teve. Aí, na retração de Fibonacci, né, traçamos dessa mínima de ontem até a máxima de hoje. Aí ele veio aqui buscar 50% de Fibonacci e tá vindo buscar aqui 38% de fibra também, tá? Que é o último patamar de suporte da retração de Fibonacci, tá? Que é onde está o nosso alvo aqui, beleza? E o nosso alvo aqui, ó, se a gente olhar aqui no gráfico de 1 minuto, olha lá. No gráfico de 1 minuto, ele rompeu a nossa flâmula, lembra? Rompeu aqui a nossa flâmula, tá? E nós traçamos, ó, deixa eu dar um menos um aqui. E nós traçamos o alvo, o nosso alvo após o rompimento da flâmula, né? O mesmo tamanho aqui do mastro, lembra, ó? O mesmo tamanho do mastro, tá? Da flâmula, lembra? Que após o rompimento, ela tem de vir aqui buscar, certo? Aí o que aconteceu? Após o rompimento, ó, deixa eu chegar pra cá. Após o rompimento aqui da flâmula, ele fez um candle de força, depois mais outro candle de força aqui, tá? Mas ele já estava encontrando aqui essa região de suporte da LTB, ó, tá vendo? Do canal de baixo, tá? Que aqui atrás também, ó, que aqui atrás também já era um suporte, olha lá, onde é que aqui o mercado subiu. Então ele chegou aqui nessa região desse suporte aqui, ó, tá, ó. Opa. Chegou aqui nessa região desse suporte, olha lá. E após o rompimento da flâmula, ele sentiu esse suporte aqui, tá vendo? Aí ele voltou a subir, ganhou a flâmula para cima e testou a resistência da LTB lá, do canal de baixo. Aí começou a descer de novo, tá vendo? Aí ele foi testando a LTB, tá? Aí o que acontece? Após isso, ele voltou a cair, tá? De novo, ó. Aí ganhou esse suporte aqui, rompeu ele, tá? A nossa flâmula chegou a ser desfigurada aqui, mas como ela veio testar aqui esse canal de baixo aqui, o mercado veio testar esse canal de baixo na resistência do canal, aí ele voltou a descer e olha lá onde é que ele veio aqui agora aqui, ó, próximo ao nosso alvo total aqui da flâmula, tá? Do alvo do mastro da flâmula, tá? Olha lá. Então quase 100% aqui do nosso mastro, né? Faltou aí uns 150 pontinhos aí para poder chegar no 100% do mastro, que é o alvo, né, da flâmula aqui, do seu mastro após o seu rompimento, né? Então aqui tá ainda trabalhando aqui, tá? Isso no gráfico de 1 minuto. E aqui no gráfico de 5 minutos, ó, o preço trabalhando abaixo das médias móveis. Veio aqui agora testar a zona de 50% de Fibonacci que a gente traçou, tá? E ainda tem um pouquinho de espaço para ele vir aqui no 38%, perto aqui do nosso alvo aqui, tá? Vamos ver se ele vem buscar. E aqui nós temos um suporte, tá? Que a gente pode traçar, ó. Temos um suporte aqui, que é onde o preço bateu ali e testou, né? O preço bateu aqui, testou esse suporte, né? E fez o mercado subir no pregão anterior, tá? Da sexta-feira, né? Esse pregão que foi de sexta-feira, hoje é segunda-feira.
tá? Então pode ser que ele venha aqui ainda buscar aqui essa região desse suporte aqui de novo. O nosso alvo está um pouco antes dele, abaixo um pouquinho de 38% de FIBO, tá? Aí nós temos aqui também, pessoal, olha só, nós estamos trabalhando através da média móvel, tá? Nós estamos fazendo a operação da média móvel. Já podia encerrar aqui, né, galera? Já está no resultadozinho legal. Hoje o mini índice está muito devagar, não está com tanto fluxo assim, tá? Desde a abertura das 9 horas, né, da máxima do dia até agora, ele andou 1000 pontos só, tá? Às vezes ele anda 1500, 1300, 1200, 1600 pontos, uma pancada. Então, desde 9 horas até agora são 1000 pontos. E desde o nosso ponto de entrada até agora são 1h57 da tarde. Então ele ficou 3 horas enrolando aqui, tá vendo? Então não teve muito fluxo, né? Só que eu quis deixar aqui rolar aqui para poder mostrar para vocês a operação com média móvel, tá? Então eu vou deixar ainda mais um pouco rolando aqui, tá? Porque ainda tem espaço para ele pode vir aqui buscar o nosso alvo, tá? Eu já poderia encerrar. Mas só para vocês verem como as médias móveis aqui trabalham, tá? Como a gente opera pelas médias móveis, tá?